Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico. Temos sim. Olha só, temos o capítulo 4, do 18 ao 20. O chamado dos primeiros discípulos ilustra um dos propósitos do ministério de Jesus, convidar as pessoas para segui-lo em abnegada obediência. Compare o capítulo 4, versículo 17 e o versículo do 23 ao 25. Estudo do capítulo 4, versículo 18. Simão, também chamado Pedro, tornou-se líder dos apóstolos. Ver capítulo 14, versículo 28, capítulo 15, versículo 15 e capítulo 16, versículo 16. E o exemplo representativo de discípulo, no capítulo 14, do versículo 29 ao 30, do capítulo 16, do versículo 15 ao 19 e dos versículos 22 ao 23. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 18. Fase principal do Ministério Público de Jesus. A seção abrange os destaques do Ministério Público de Jesus, especialmente na Galileia. Também temos o estudo do capítulo 4, do versículo 18 ao 25. Introdução ao Ministério na Galileia. O chamado dos primeiros discípulos e o anúncio da chegada do Reino de Deus através de pregação, ensino e cura preparam o palco para o grande sermão de Jesus, iniciando-se no capítulo 5. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 18 ao 19. Dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Esses irmãos foram seguidores de Jesus com cerca de 1 ano, conforme João capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Mas, ao que parece, haviam retornado por um tempo ao seu trabalho normal. Eles lançavam as redes ao mar, uma tarefa circular, de 6,1 a 7,9 metros de diâmetro, com raios de chumbo presos à borda externa. Apanhavam os peixes à medida que submergia. Venham comigo. Jesus os chama a abandonarem suas ocupações normais, conforme Mateus capítulo 4, versículo 20, e acompanharem-no no tempo integral. Estudo do capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Pedro, Tiago e João se tornarão pessoas do círculo mais próximo de Jesus entre os 12 discípulos. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Daqueles a quem Jesus chamava discípulos, Simão, Pedro, Tiago e João vieram a pertencer ao seu círculo mais estreito. Capítulo 17, versículo 1 e capítulo 26, versículo 37. André apresenta seu irmão Simão e outros a Jesus, conforme João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, capítulo 12, do versículo 20 ao 22. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 4, versículo 18. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Vamos para o estudo?
Estudo o capítulo 4, do versículo 18 ao 22. A ordem de Jesus, segue-me, insistia com os discípulos que não apenas o seguissem em suas viagens, mas também o seu exemplo e imitassem seu caráter. Seguir a Jesus envolvia sacrifício significativo para Simão, André, Tiago e João. Eles abandonaram sua carreira como pescadores. As palavras deixando seu pai indicam que, como seguidores de Jesus, os discípulos eram solicitados também a colocar o compromisso com Jesus acima do compromisso da própria família. Capítulo 10, versículo 37, capítulo 19, versículo 29.